Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Victor, mais conhecido como Bigode Dev, e hoje eu vou falar um pouco sobre Refresh Token. Caso tenha caído aqui no vídeo de paraquedas, eu vou deixar aqui no card, não sei se é desse ou desse lado, vinculado o vídeo que eu falei anteriormente sobre JWT, porque esse vídeo aqui é uma continuação sobre o que eu já falei lá. Então, se você já acessou algum site, por exemplo, YouTube, Netflix, Google, você se pergunta, cara, como que a minha sessão ela não expira ou como eu não tenho que ficar fazendo login toda hora? O cara responsável por evitar exatamente esse comportamento é o Refresh Token. E o que que ele faz? Por baixo dos panos você vai ter dois tokens, né? O seu token de acesso, que é o nosso Access Token, onde faz o login, e o segundo token, que seria o token de refresh, ou seja, de atualizar o token inicial. E normalmente ele é salvo em algum outro lugar que não seja no cliente, porque isso poderia dar algum problema de segurança. Então, por exemplo, se alguém roubar o seu token de acesso, ele automaticamente já conseguiria roubar também o seu refresh token, porque estariam no mesmo lugar. Mas antes da gente começar, aproveita e já se inscreve no canal, deixa o like, e toda semana tem trazer algum conteúdo que fala sobre tecnologia ou alguma notícia da área de tech. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve aí. Eu abri aqui o escolhedor porque eu acho que é uma forma mais fácil de explicar como que as coisas funcionam, né? Então, para explicar Refresh Token, vamos pensar num sisteminha aqui, né? Então, inicialmente, quando a gente fala de autenticação, a gente tem que ter algum serviço que vai ser responsável por identificar quem é você e prover formas de te autenticar em toda a aplicação, ou seja, em todo o serviço distribuído. Então, vamos começar aqui com uma caixinha que seria o nosso serviço de autenticação. Então, vou colocar aqui como Alf. E aí, esse cara aqui, provavelmente ele vai ter algum mecanismo de base de dados interno dele, né? Então, esse aqui vai ser o serviço aqui, vai ser o banco de dados do nosso serviço de autenticação. Então, vou até puxar uma setinha para cá. Esse cara aqui vai ser o nosso banco de dados, vai ser o nosso database. Beleza, temos um serviço de banco de dados. E agora, o que a gente faz, né? Normalmente a gente vai ter uma aplicação que é um cliente, que é quem vai se conectar, ou é a forma que o usuário enxerga a nossa aplicação. Então, por exemplo, pensando no YouTube, o aplicativo do YouTube é o que a gente chama de cliente, né? Então vamos ter aqui um nosso cliente, que é a parte visual. E logo na sequência, a forma que eu mais gosto de trabalhar é pensando que a gente tem o nosso cliente e a gente tem um BFF. O que seria o BFF? A tradução seria Backend for Frontend, ou seja, é um serviço que ele é responsável exclusivamente para falar com os demais serviços da nossa aplicação, porém, ele provê todos os dados que o nosso cliente necessita. Então, o nosso cliente requisita o nosso BFF retorna dados para o cliente, certo? Certo. Porém, o que acontece, né? A gente vai ter um outro carinha aqui do lado, que vai ser a pessoa, quem vai executar a ação. Boa, eu não achei o nosso símbolozinho do ator, então para representar ele eu vou colocar como se fosse esse círculozinho aqui, né? Que é quem está fazendo a ação inicial. Então esse cara aqui vai ser o nosso ator. Aí vamos, só para exemplificar, vamos pensar que o nosso cliente aqui é um sistema de biblioteca, ou seja, quero listar livros, né? Então aqui ele vai ser uma página que lista livros. Aí o que acontece? O nosso ator, ele faz o login no nosso cliente. Por baixo dos panos, o que vai acontecer? O cliente ele vai receber a requisição do nosso usuário, vai chegar no nosso BFF, aí o nosso BFF vai falar: eu quero fazer login com esse usuário. Então, provavelmente aqui vai ser usuário e senha. E o nosso BFF ele vai encaminhar essa requisição para o nosso sistema de autenticação. Dando tudo isso certo, o nosso sistema de autenticação, o que ele vai devolver? O nosso Access Token, que seria o nosso JWT, que eu falei no vídeo passado, e um outro carinha. E esse outro cara, ele é o nosso Refresh Token. Então aqui, o nosso sistema de autenticação, ele vai devolver, deixa eu até anotar aqui embaixo, nosso JWT, que é nada mais que o nosso Access Token, nosso Refresh Token. Refresh. E aí, aqui a gente já tem duas formas de trabalhar, né? Uma, o nosso BFF ele vai receber esses dois dados, que seria o Access Token e o Refresh Token. Então ele vai aqui para o nosso BFF. Mas também tem uma segunda abordagem, que é só o nosso BFF recebendo exclusivamente o Access Token. E o porquê ter essas duas abordagens, né? O nosso JWT, ele é um token de curta expiração, esse é um token autocontido que fala quem que é aquela pessoa, e normalmente ele expira entre
5 minutos, 10 minutos, meia hora ou um dia. Ele é um token que tem que expirar rápido. Ou seja, assim que este token for expirado, o usuário não vai mais poder requisitar nenhum dado aqui no nosso sistema, né? E o refresh token ele vai ser o cara responsável por identificar. O meu JWT expirou. Eu tenho que pegar esse refresh token e pedir um novo token de acesso. E aí, isso normalmente ele pode ser feito dessas duas formas que eu te falei, né? Ou o BFF, ele tem esses dois dados, ou ele tem só o primeiro, que seria com o Access Token. E aí, normalmente, quando o BFF ele possui apenas o Access Token, o Refresh Token ele fica salvo aqui no nosso banco de dados, porque foi até por isso que eu desenhei o banco de dados. Então, eu vou até colocar o nosso Refresh Token aqui. E o porquê que o nosso Refresh Token está salvo aqui no banco de dados? Normalmente, quando a gente salva isso do lado do servidor, ou seja, do serviço de autenticação, a gente salva outros dados que identificam esse cliente, ou seja, a sessão desse cliente. Então, por exemplo, outros dados que podem identificar vai ser o ID desse cliente, outro pode ser a sessão dele. E aí, quando ele identifica que o token expirou, ao invés do BFF enviar uma requisição com o refresh token para o serviço de auth, ele envia uma request, ele vai enviar uma request para cá, passando um desses dois dados, o ID do cliente, o nosso ID do cliente, ou a sessão dele. Sessão dele. Aí, quem vai ficar responsável por gerar um novo Access Token é o serviço de autenticação. Então, o que esse cara aqui retorna para ele vai ser um novo JWT. Entendemos até aqui? Então, o nosso serviço de autenticação ele pode ou retornar o JWT com o refresh token ou apenas o nosso access token. Perfeito. E como que tudo isso funciona por baixo dos panos? Vamos imaginar que a gente vai ter um outro servicinho aqui embaixo, que seria o nosso serviço de... vou colocar aqui para baixo só para ficar mais simples para rabiscar. Vai ser de consultar livros, dado que a gente está num serviço que ele lista livros, né? Então, vamos imaginar agora que o meu cliente ele fez já o login, retornou tudo aqui, e o meu usuário está autenticado na sessão dele. E aí ele quer fazer a listagem de livros. Então, o que, que vai acontecer? O nosso cliente ele vai fazer uma requisição para o BFF, e o BFF, ao invés de vir aqui em auth, ele vai vir e vai chamar o nosso serviço de livros, que é a de listagem de livros. Então, vai vir para cá. E o que, que vai acontecer aqui, né? Nessa requisição vai ser enviado um campo a mais, que é o nosso JWT, junto com a requisição. E o porquê disso? Esse texto do JWT que é o que vai identificar essa pessoa e se ela está autenticada ou não. E aí, o nosso serviço aqui de API, ele tem uma coisa que pode acontecer, né? Ele vai ter que receber esse JWT aqui na request e esse payload, que é o nosso JWT, ele vai ter que ser validado pelo nosso serviço de listagem. E, de novo, como esse vídeo aqui é uma continuação do outro que eu fiz sobre JWT, naquele outro vídeo a gente usou o algoritmo HS256. E o que isso significa? Só para já deixar claro. Que o meu serviço de autenticação, ele usa uma chave privada para assinar o meu token. Então ele tem uma chave privada. Chave privada. E essa chave privada é o que vai ser responsável por assinar o meu token. E como o nosso token é assinado, o nosso serviço aqui de listagem de livros ele tem que validar essa assinatura para garantir que o nosso token não foi falsificado. Então aqui a gente tem um comportamento que é validar a assinatura do token. E como que ele vai fazer isso? Esse serviço tem que conhecer a nossa chave privada. Isso assim, por que eu dei todo esse disclaimer, tá? Essa foi a forma que eu fiz no vídeo passado. Existe uma outra forma, que é utilizando o RS256. E qual que é a diferença do RS256 para o HS256? No HS256 a gente tem uma chave privada e todos os serviços que forem validar essa assinatura têm que conhecer essa chave privada. Agora, quando a gente está falando do RS256, significa que o meu serviço de autenticação, ele assina meu token com uma chave privada, mas todos os outros serviços não têm que conhecer a chave privada. Eles têm a chave pública. E essa chave pública, ela consegue garantir que o nosso token também é válido, tá?
Mas assim, para esse vídeo eu estou usando HS256. E beleza, dado que o nosso serviço aqui ele conseguiu validar o nosso JWT, ele tem uma resposta que é devolver para o nosso BFF a listagem de livros, ou seja, o payload com todos os livros que o cliente necessitou. Mas pode ter o cenário triste, ou seja, esse foi o cenário feliz. Qual que é o cenário triste? O nosso BFF chama o nosso serviço de API e o nosso token, o Access Token, está expirado. Aí o que acontece? O nosso serviço de API ele vai acabar retornando para o BFF o status code 401. E o que isso significa? Que o usuário não está autorizado para executar requisições aqui. E isso pode ser que o meu token expirou ou ele foi invalidado. E quando isso acontece, o nosso BFF ele tem duas opções, né? Uma, redirecionar o usuário para login ou pedir para o token JWT atualizado, ou seja, fazer o refresh. E nesse primeiro ponto, ele vai fazer o refresh. Então, quando o nosso BFF ele recebe um 401, ele manda aqui para o nosso software e fala assim, cara, atualiza o token do meu usuário para que ele consiga continuar prosseguindo com as ações dele. E aí, nesse caso, que entra aqueles dois pontos que eu falei no início, né? Ou a gente envia para o nosso serviço de autenticação o nosso refresh token, e aí, a partir disso, o serviço de alpha ele envia um novo JWT para cá, que para o nosso BFF, e a partir disso a gente consegue vir aqui, ele vai retornar um 200 para gente, um status code 200, com a listagem dos livros. Ou pode acontecer de novo, de a gente enviar o refresh token ou solicitar o refresh token aqui para o Alpha para ele retornar um novo JWT e o serviço de Alpha retornar um 401. E aí, se o nosso serviço de Alpha retornar um 401, temos um problema. Por quê? Pode ser que o tempo do nosso refresh token expirou. Por que isso? Lembra que eu falei no começo do vídeo que o nosso JWT ele é um token de expiração curta e o refresh token ele é um token de atualização de token, ou seja, ele é uma expiração longa, mas ele também expira. E quando o nosso refresh token expira, temos que enviar o nosso usuário de novo para login. E por que ele expira? Vamos pensar que eu fiquei uma semana sem entrar no site. E nessa uma semana, sei lá, alguém hackeou meu computador, mas não fui eu que entrei. Essa pessoa, ela vai conseguir se passar por mim, porque esse token é longo. Então, enquanto ele não for utilizado e for válido, essa pessoa pode gerar um novo Access Token e se passar por mim. E aí tem um segundo ponto, né? Vamos supor que eu estou usando no site e eu fui hackeado. Só que o meu token expirou. E automaticamente, se a pessoa pegou o meu refresh token, o token dela também expirou. Perdão. Se eu fui hackeado e ambos temos o mesmo refresh token, o que pode acontecer? O meu token expirar o meu JWT e o dela também, porque ela clonou minha sessão. Porém, a primeira pessoa que fizer a requisição vai conseguir um novo JWT. E se isso acontecer, o meu refresh token ele é invalidado. Por quê? Tem uma coisa que a gente chama de rotation, né? Então, toda vez que um refresh token ele é gerado, ele tem que ter um rotation. E esse rotation, que é a rotação, ele foi gerado? Foi. Ele foi utilizado? Sim. Então, ele tem que ser regerado, ou seja, tem que ser um novo refresh token. Por quê? Se alguém tentar usar um refresh token que já foi utilizado, isso é um sinal de falha, ou seja, que tem alguém tentando se passar por você. Então, nesse caso, se alguém conseguiu o meu refresh token e ele conseguiu fazer o refresh antes que ele vai ter o JWT, certo? Certo. Só que, se eu tentar atualizar meu JWT com o refresh token que já foi utilizado, significa que tem alguém se passando por mim e eu tenho que fazer o logout de todo mundo e cancelar esse refresh token para que o fraudador não consiga mais se passar por mim. Então, nesse caso, todo mundo que estava logado na sessão, que não é a pessoa original, vai ser deslogado e vai para a tela de login para fazer uma nova sessão. Mas então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, falar um pouco sobre refresh token, sobre JWT, um pouco de contexto, né, porque eu falei no vídeo passado.
Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa aí no comentário se você já sabia disso, se é um tópico novo para você. Particularmente é uma das áreas que eu gosto de programação, a parte de autenticação. Isso, gente. Obrigado e até o próximo vídeo.